Haja como se nada pudesse te incomodar. Não como um gesto de negação, mas como uma decisão consciente de permanecer firme diante do que acontece ao redor. Imagine que o mundo grita, que críticas surgem, que opiniões se chocam contra você como ondas, e ainda assim há um espaço dentro de você onde tudo permanece sereno. Esse espaço não é privilégio de poucos, é resultado de uma escolha. A escolha de não ceder à urgência do mundo, de não permitir que os julgamentos de outros encontrem morada em sua mente. A dor, o erro ou a frustração podem até visitar, mas não podem permanecer se você decidir que a sua paz vale mais do que qualquer reação impulsiva. Napoleon Hill ensinava que o único controle absoluto que possuímos é sobre os nossos próprios pensamentos. Tudo o mais é influência externa, circunstância, opinião alheia. Quem aprende a agir como se nada o incomodasse, encontra liberdade em cada decisão, clareza em cada passo. É nesse estado que a mente deixa de ser refém do caos e se torna um terreno fértil para a criação de uma vida que se alinha com os seus valores e seu propósito. Não se trata de ignorar ou sufocar emoções. Trata-se de observar, reconhecer e decidir. Você sente, mas não é dominado pelo que sente. Você observa, mas não se deixa levar pelo que os outros dizem. Você existe em um lugar seguro dentro de si mesmo, onde a paz não depende de aplausos, aprovação ou compreensão externa. Essa postura exige prática, disciplina e coragem. Exige olhar para dentro e assumir responsabilidade total por aquilo que você alimenta mentalmente. Cada pensamento, cada imagem, cada emoção é uma semente. A mente que aprende a cultivar somente o que edifica, constrói fortaleza, resistência e clareza. Hoje comece a perceber em que áreas da sua vida você permite que pequenos abalos determinem seu estado interior. Onde a opinião dos outros ou o barulho do mundo ainda encontra espaço. Reconhecer isso é o primeiro passo. A partir dele, você aprende que a verdadeira liberdade está em agir com serenidade absoluta, como se nada pudesse te tirar do centro. É assim que se constrói a indiferença sábia, aquela que protege, fortalece e prepara o terreno para tudo o que você deseja criar. O verdadeiro poder não está enquanto você grita ou se faz ouvir, mas no controle que você exerce sobre a própria mente. Esse é um silêncio ativo, não apatia, não ignorância. É a força de quem aprendeu a dominar pensamentos, sentimentos e decisões. Napoleon Hill nos lembra que o único controle absoluto que possuímos é sobre o que se passa dentro de nós. Tudo o que vem de fora, opiniões, críticas, eventos inesperados, é combustível para quem ainda não aprendeu essa lição, mas para quem exerce domínio mental, nada externo tem autoridade. Imagine por um instante que cada pensamento é uma semente e a sua mente um terreno fértil. Se você deixa que dúvidas, medos e opiniões alheias se espalhem, estará cultivando ervas daninhas que crescem sem pedir licença. Mas se você escolhe conscientemente o que alimentar, se concentra no que fortalece, naquilo que edifica e direciona a sua vida, cria um espaço de clareza e poder interior que ninguém pode tocar. Esse é o silêncio da força. É uma mente que observa, filtra e decide com sabedoria, sem reagir impulsivamente às circunstâncias. O controle mental não significa não sentir, mas decidir como reagir ao que sente. Significa reconhecer o medo, a raiva, a ansiedade, mas não permitir que eles assumam o comando. Significa ouvir críticas e opiniões, mas não absorvê-las como verdades, e sim como informações que podem ou não contribuir para o seu crescimento. A mente disciplinada é uma fortaleza que ninguém pode invadir sem convite. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, você transforma cada desafio em oportunidade, cada crítica em aprendizado e cada silêncio em uma força estratégica. É nesse estado que se torna possível tomar decisões claras, agir com precisão e manter a serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Essa força interior não é apenas psicológica, é espiritual. É a consciência de que você não é um passageiro à mercê do mundo, mas o comandante do seu próprio território mental,
E a cada dia que você escolhe cultivar essa autoridade, você se aproxima de uma vida de propósito, liberdade e paz que permanece inabalável, independentemente do que acontece fora de você. O que você pensa em silêncio tem mais poder do que imagina. Não é apenas imaginação, é a criação da realidade. A mente, quando alinhada com fé e propósito, se torna um canal de manifestação. Napoleon Hill nos ensina que o pensamento dominante, combinado com fé, é aceito pelo subconsciente e se transforma em resultados concretos. Cada ideia que você alimenta, cada sentimento que escolhe nutrir, cria um impacto real na sua vida, mesmo que ainda não seja visível. A Bíblia reforça essa verdade em Provérbios: como imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos silenciosos são ouvidos pelo universo. Suas emoções profundas se transformam em experiências. Isso significa que a força verdadeira não está em responder a todos os desafios, provar algo aos outros ou reagir impulsivamente. A força está em permanecer sereno, focado e conectado a algo maior do que você mesmo. É nesse espaço de alinhamento que a mente se torna poderosa. Quando você entende que cada pensamento é um ato de criação, passa a cultivar apenas o que fortalece, eleva e direciona. Medo, raiva, críticas ou dúvidas não são inimigos a serem combatidos de forma agressiva. São sinais que podem ser transformados em aprendizado e crescimento. A mente alinhada ao propósito observa, escolhe e decide conscientemente onde investir energia. O silêncio aqui também tem papel estratégico. Ele é a ponte entre a ação consciente e o impacto real. No silêncio, você percebe suas motivações, descobre suas prioridades e conecta-se à sabedoria que guia cada passo. É nesse estado que decisões profundas são tomadas, longe do barulho do mundo e da urgência de provar algo a alguém. Quando você domina essa conexão espiritual, percebe que a mente não é apenas um órgão de pensamento, mas um templo de criação. Cada ideia, cada sentimento, cada decisão que se harmoniza com fé e propósito gera força, clareza e resultados. E é exatamente essa harmonia silenciosa, interna e espiritual, que diferencia aqueles que vivem com impacto duradouro daqueles que reagem apenas ao que acontece fora de si. Existe um território dentro de você que precisa ser protegido a qualquer custo. Um espaço onde decisões são tomadas, onde pensamentos ganham força e onde o seu futuro começa a ser construído. Esse território é a sua mente. E quando você entende isso profundamente, tudo muda. A mente não é apenas um lugar onde pensamentos passam de forma aleatória. Ela é um campo de criação. Tudo o que você permite entrar, cresce. Tudo o que você alimenta se fortalece. Medo, dúvida, insegurança ou fé, clareza e direção. A escolha sempre foi sua, mesmo que você não tenha percebido isso até agora. Jesus revelou um princípio poderoso ao dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Isso vai além do que vemos fisicamente. Fala sobre foco. Aquilo que você decide focar ilumina ou obscurece toda a sua vida. Se o seu foco está no caos, sua mente se contamina. Se está na verdade, no propósito e na fé, sua vida começa a refletir essa luz. Por isso, sua mente precisa ser tratada como um templo sagrado. Um lugar onde nem todo pensamento tem permissão para entrar. Onde há seleção, consciência e intenção. Não é sobre bloquear o mundo, mas sobre filtrar o que permanece dentro de você. E agora, eu quero que você participe ativamente desse momento. Não apenas ouvindo, mas assumindo essa verdade para si. Escreva nos comentários: minha mente é um templo de foco, fé e clareza. Ao fazer isso, você não está apenas digitando uma frase, está declarando uma decisão, está assumindo o controle, está dizendo para si mesmo e para tudo ao seu redor que a partir de agora existe um novo padrão dentro de você. Porque quando a mente se torna um templo, o caos perde espaço e a sua verdadeira força começa a se manifestar. Agora que você reconhece sua mente como um templo, surge uma responsabilidade inevitável: decidir o que pode permanecer dentro dela,
Porque não basta proteger. É preciso governar. A maioria das pessoas vive como se fosse refém dos próprios pensamentos. Um pensamento negativo surge e elas aceitam. Uma lembrança ruim aparece e elas revivem. Uma crítica ecoa e elas absorvem como verdade. Mas existe uma diferença clara entre quem vive assim e quem assume o controle. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa, quem escolhe, quem decide o que continua e o que deve ser descartado. A palavra nos orienta com precisão. Levar cativo todo pensamento. Isso não é simbólico, é prático. Significa que cada ideia que surge na sua mente precisa passar por um filtro. Isso fortalece? Isso edifica? Isso me aproxima do meu propósito? Se a resposta for não, então esse pensamento não merece espaço. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante, quando alimentado com emoção e repetição, se transforma em realidade. Agora pare e reflita. Quais pensamentos você tem repetido diariamente? Eles estão construindo ou sabotando a sua vida. A mente é fértil, e ela não escolhe o que cresce, ela apenas desenvolve aquilo que recebe com mais frequência e intensidade. Se você não assume o controle, pensamentos guiados pelo medo, pela comparação e pela insegurança vão ocupar esse espaço automaticamente. Mas quando você decide ser o guardião da sua mente, tudo muda. Você começa a substituir dúvida por direção, medo por fé, confusão por clareza. E isso não acontece uma vez. É uma prática diária, silenciosa, constante. Existe poder nessa escolha consciente. Existe força em interromper um pensamento negativo e redirecionar sua atenção. Existe liberdade em não se apegar a tudo que passa pela sua mente. A partir de agora, observe com mais atenção. Nem todo pensamento merece sua energia. Nem tudo que você sente precisa ser alimentado. Porque no momento em que você assume esse controle, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um território de construção, alinhado com aquilo que você decidiu viver. Existe uma força silenciosa que poucos dominam, mas que muda completamente a forma como você vive, a capacidade de não reagir a tudo. O mundo tenta te puxar o tempo inteiro para respostas imediatas. Uma crítica aparece e você sente vontade de se justificar. Uma provocação surge e a reação parece inevitável. Mas é exatamente nesse ponto que a maioria perde energia. E poucos se fortalecem. Falar demais, explicar demais, reagir a tudo. Isso desgasta. Isso fragmenta seu foco. Isso entrega sua paz nas mãos de qualquer situação externa. Já o silêncio, quando usado com consciência, se torna uma proteção poderosa. O silêncio não é fraqueza. Não é ausência de resposta. É uma resposta superior. É a decisão de não entrar em conflitos desnecessários, de não gastar energia tentando convencer quem não quer entender, de não se explicar para quem não está comprometido com a sua jornada. É nesse momento que você começa a perceber. Nem tudo merece a sua atenção. Napoleon Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas falavam menos do que sabiam e agiam mais do que revelavam. Elas protegiam seus planos, preservavam sua energia e mantinham o foco no que realmente importava. Existe sabedoria em pausar. Existe força em observar antes de responder. Existe poder em simplesmente seguir em frente, em silêncio, enquanto outros ainda estão presos na necessidade de provar algo. Quantas vezes um silêncio bem posicionado teria te poupado desgaste? Quantas vezes você perdeu energia tentando explicar o que não precisava ser dito? O silêncio protege sua visão, protege seus planos, protege sua paz. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio que protege minha paz. Porque quando você aprende a silenciar com propósito, algo muda dentro de você. Sua presença se fortalece, sua mente se organiza, e sua energia passa a ser direcionada apenas para aquilo que realmente constrói a vida que você decidiu viver. Dominar a si mesmo é um dos sinais mais claros de maturidade. Não é sobre parecer forte diante dos outros,
mas sobre permanecer firme dentro de si, mesmo quando emoções intensas surgem. Raiva, medo, ansiedade. Tudo isso faz parte da experiência humana. O problema nunca foi sentir, o problema é ser dominado pelo que se sente. Quando a emoção assume o controle, decisões são tomadas no impulso, palavras são ditas sem consciência e consequências são criadas sem intenção. Mas há um outro nível de consciência, um lugar onde você ainda sente tudo. Porém, escolhe como responder. Domínio próprio é isso. É perceber a emoção surgindo e, ao invés de reagir automaticamente, criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora o poder. É ali que você decide quem você será diante daquela situação. A maior prova de força não está em reagir, mas em se manter centrado. Em não permitir que um momento de pressão defina suas atitudes. Em não deixar que o externo dite o seu estado interno. Jesus demonstrou esse nível de domínio em momentos extremos. Mesmo diante da dor, da injustiça e da pressão, manteve a serenidade. Isso não foi ausência de emoção, foi presença de propósito. Foi clareza sobre quem ele era e sobre o que precisava ser feito. Esse é o convite para você. Sentir, mas não se perder. Perceber, mas não se deixar arrastar. Viver, mas com consciência. Quanto mais você pratica esse domínio, mais sua mente se fortalece, mais suas decisões se tornam alinhadas, mais sua presença se torna estável, firme, confiável. E aos poucos, você percebe algo poderoso. Aquilo que antes te abalava já não tem o mesmo efeito. Situações que antes tiravam sua paz, agora encontram um terreno sólido. Isso é crescimento. Isso é evolução emocional. Isso é assumir o controle da própria vida. Porque no final, não é o que acontece com você que define seu caminho. É a forma como você escolhe responder. Em algum momento da sua jornada, você vai ser criticado. Não importa o quão certo esteja, o quanto evolua ou o quanto se esforce. Sempre haverá alguém com uma opinião, um julgamento ou uma interpretação limitada sobre quem você é e o que você está construindo. A questão não é evitar a crítica, é aprender a não ser afetado por ela. Quando você não tem clareza de propósito, qualquer opinião externa ganha peso. Um comentário negativo pode abalar sua confiança. Um julgamento pode te fazer duvidar do seu caminho. Mas quando existe direção dentro de você, a voz de fora perde força. A crítica, muitas vezes, não fala sobre você. Fala sobre a perspectiva de quem observa. Fala sobre as limitações, inseguranças e crenças de quem ainda não enxerga o que você enxerga. E quando você entende isso, algo muda. Você para de absorver tudo como verdade. Isso não significa ignorar tudo. Significa filtrar. Existe uma diferença entre crítica construtiva e projeção. A construtiva te fortalece, te ajusta, te ajuda a crescer. A projeção apenas tenta te puxar para o nível de quem ainda não teve coragem de avançar. Quem caminha com propósito não perde tempo se justificando. Não entra em discussões desnecessárias. Não tenta provar seu valor para quem já decidiu não reconhecer. A energia que muitos gastam se defendendo poderia ser usada construindo. E é exatamente isso que diferencia quem avança de quem fica preso. Enquanto uns respondem, outros evoluem. Enquanto uns tentam convencer, outros continuam fazendo. Blindar-se contra críticas não é se fechar para o mundo, é se posicionar com consciência. É ouvir quando necessário, ajustar quando fizer sentido e seguir em frente com firmeza quando souber que está no caminho certo. Com o tempo, você percebe que não precisa da aprovação de todos. Precisa apenas de alinhamento com aquilo que acredita. E quando esse alinhamento se fortalece, a crítica deixa de ser um obstáculo e se torna apenas um ruído que não tem mais poder de te parar. A dor faz parte do caminho, não como punição, mas como processo. E quanto antes você entender isso, mais rápido deixa de resistir e começa a crescer. Ninguém gosta de sentir dor, seja uma perda, uma frustração, um atraso ou uma decepção.
O instinto natural é fugir, evitar, questionar. Mas existe algo que poucos percebem. A dor carrega uma função. Ela revela, fortalece e molda. Toda vez que você atravessa um momento difícil, algo dentro de você está sendo trabalhado. Sua paciência, sua fé, sua resistência, sua capacidade de continuar mesmo sem garantias. É nesse lugar desconfortável que o caráter é forjado. A palavra ensina que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência fortalece a esperança. Isso não é teoria. É prática. É o caminho invisível que transforma pessoas comuns em pessoas preparadas para sustentar grandes conquistas. Napoleon Hill também compreendia esse princípio. Ele afirmava que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ou seja, dentro de cada dificuldade existe algo que pode te elevar. Se você escolher enxergar dessa forma, a dor pode te quebrar ou pode te construir. Tudo depende da postura que você adota diante dela. Quando você resiste, reclama e se revolta, prolonga o sofrimento. Mas quando você aceita, aprende e se posiciona com fé, algo muda. A dor deixa de ser um peso e se transforma em ferramenta. Ela começa a lapidar sua mente, sua visão e sua força interior. Os momentos mais silenciosos e difíceis da sua vida são, muitas vezes, os mais decisivos. São aqueles em que ninguém vê, ninguém aplaude, mas algo profundo está sendo alinhado dentro de você. Talvez você esteja atravessando um desses momentos agora. E se estiver, entenda isso. Você não está sendo parado. Está sendo preparado. Cada desafio que você enfrenta, quando encarado com consciência, te aproxima de uma versão mais forte, mais estável e mais alinhada com o propósito que você carrega. A dor não veio para te destruir. Veio para te transformar. A maior parte da transformação acontece longe dos olhos de todos. Não é no aplauso, não é no reconhecimento, não é no momento em que tudo dá certo. É no silêncio dos dias comuns, quando ninguém está vendo, mas você continua. Existe um tipo de força que só se revela nesse lugar. Quando você acorda sem motivação, mas decide seguir. Quando os resultados ainda não apareceram, mas você permanece firme. Quando o mundo não reconhece, mas você sabe, lá no fundo, que está construindo algo real. Esse é o campo da perseverança no invisível. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa como uma ideia sustentada com fé antes de se tornar realidade visível. Isso significa que, por um tempo, você vai precisar acreditar antes de ver. Vai precisar continuar sem garantias, confiando que cada pequena ação está acumulando força. Muitos desistem nesse ponto, porque não veem resultado imediato, porque não recebem validação, porque confundem silêncio com ausência de progresso. Mas o invisível nunca é vazio. Ele está cheio de preparação. É nesse espaço que sua mente se fortalece, sua disciplina se consolida e sua identidade se transforma. Cada escolha silenciosa, cada pensamento alinhado, cada decisão consciente está moldando o que, no momento certo, vai se tornar visível. A Bíblia nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher. E quem abandona o processo antes da hora nunca experimenta o resultado. Por isso, continue. Continue mesmo sem aplausos. Continue mesmo sem provas externas. Continue mesmo quando for difícil explicar para os outros o que você está fazendo. Porque quem entende o valor do invisível não se perde no meio do caminho. E quando o momento certo chega, aquilo que foi construído em silêncio se manifesta com força.